Obrigações. O que é isto de obrigações no mundo financeiro? Será que é uma coisa que uma pessoa se sente obrigada a fazer? Fiquem já a saber no próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre economia. No dia de hoje eu vou-vos falar um pouco sobre o que é uma obrigação, uma análise simplificada sobre o que é isto, para que vocês saibam se de facto pretendem investir numa coisa semelhante, isto de obrigações, o que é. Fiquem já a saber aqui neste vídeo então como é que vocês podem investir, o que é isto das obrigações. Ora bem, nós temos várias empresas aqui no nosso país e as empresas podem se financiar junto das entidades bancárias, ou seja, a própria empresa pode pedir empréstimo a um banco para adquirir material, para adquirir matéria-prima, para desenvolver determinado projeto em que precisa de mais capital e não tem os fundos próprios, ou seja, pode recorrer aos bancos para pedir esse empréstimo. Esse empréstimo pode ser facilitado, pode ser sim ou não. Tal como a nível pessoal, vocês quando pedem um crédito de habitação podem ter uma resposta positiva ou negativa, ou até por valores diferentes daqueles que vocês pretendem, mas poderão ter esse tipo de resposta. Ou seja, e uma empresa pode não conseguir junto da banca, ou até pode, mas mesmo assim não quer, pedir um empréstimo ao banco para, lá está, desenvolver determinado projeto. Mas há outra alternativa que as empresas têm para terem capitais sem ser recorrendo ao banco, recorrendo a outro mecanismo. E podem recorrer a outro mecanismo que se chama recorrer a obrigações. E de uma maneira genérica, o que é recorrendo, porque é que uma empresa recorre a obrigações para poder ter capitais para desenvolver os projetos? Ao recorrer a obrigações, está a colocar no mercado o empréstimo que pretende obter. Por exemplo, uma empresa quer 100 mil euros de empréstimo e por algum motivo não quer recorrer ao banco porque não quer pagar um empréstimo ao banco, não quer ter não quer que seja dessa forma que quer obter os capitais, quer recorrendo a obrigações, ou seja, vai querer na mesma os 100 mil euros que pretende e recorrendo a obrigações vai dividir os 100 mil euros, por exemplo, em frações, em pedaços mais pequenos, para simplificar, por exemplo, pedaços de 100 euros, por exemplo, os 100 mil euros dividido em pedaços de 100 euros. E quem tiver recurso a uma plataforma de um banco que permita investir em obrigações, esta tipologia que é obrigações, pode adquirir uma obrigação ou mais dessa empresa, ou seja, eu poderia adquirir 10 obrigações de 100 euros, que seriam 1000 euros, dessa empresa, ou seja, eu estaria a dar, como pessoa singular, estaria a dar os 1000 euros que essa pessoa precisa e outras pessoas, com outros valores ou iguais, também teriam a comprar as chamadas obrigações, umas frações do empréstimo que a empresa precisa a essa empresa, ou seja, no fundo, para adquirir os 100 mil euros, a empresa, em vez de falar com o banco, falou, entre aspas, com 70 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas para adquirir esse tal valor, ou seja, foram as pessoas singulares que investiram para dar os 100 mil euros e não o próprio banco que lhes emprestou. Por exemplo, o banco podia emprestar 100 mil euros a determinada taxa de juro e sendo na modalidade de obrigações, a empresa também tem uma diferente taxa de juro. E ao ter uma diferente taxa de juros, a pessoa que está a investir nessa pequena fração desse empréstimo que a empresa precisa, portanto, as chamadas obrigações, por exemplo, se investir 100 euros, quer dizer que essa obrigação tem uma data de validade e tem um cupom associado. O que é isto de data de validade e cupom associado? Quer dizer que a empresa, quando faz a sua proposta de aquisição de 100 mil euros, define, daqui a 3 anos eu devolvo o capital com um juro de, por exemplo, 3%. Isto é tudo hipotético. Quer dizer que a pessoa que investiu 100 euros, passado, pode fazer retornos ano a ano, pode ser só ao fim dos 3 anos, isto depende, mas para simplificarmos isto, quer dizer que a empresa, ao fim de 3 anos,
vai devolver os 100 euros mais 3% disso. Obviamente que há as comissões associadas e as taxas e também, digamos, pode haver câmbios se for numa moeda diferente, depois há os impostos, etc. Mas, simplificando a coisa, com os 100 euros e 73% quer dizer que vocês iriam ter, ao fim de 3 anos, 103 euros de retorno. Ou seja, a empresa, para fazer o projeto que pretendia, os 100 mil euros, quando os recebe, porque quando emite as obrigações, por exemplo, diz, um mês está aberto em mercado durante um mês, ou seja, as pessoas durante esse mês podem investir dinheiro até a empresa conseguir os 100 mil euros, ou até pode conseguir mais. Isso é o objetivo que a empresa tem. E depois, fim desse mês, e depois já não é possível outras pessoas comprarem essas obrigações. No entanto, porque que é o nome, a designação da obrigação? Porque à partida é uma obrigação, a empresa sente-se obrigada a devolver, fim do prazo que estipulou, o valor total mais os juros a todas as pessoas que compraram as frações do empréstimo, digamos assim, para simplificar a coisa, que essa empresa precisou. Temos exemplos de, por exemplo, clubes de futebol, canais televisivos que recorrem, e até às vezes aparece publicidade na televisão, de certas empresas que recorrem a esse mecanismo de obrigações para, e outras empresas que nem são publicitadas televisivamente, apenas na internet, por exemplo, recorrem a esse mecanismo para se financiarem. Ou seja, isto é um mecanismo alternativo. Supostamente a empresa devia vir obrigada, depois no fim, poder pagar aquilo que estipulou que iria atribuir às pessoas que compraram as suas obrigações. Por isso, obrigações é isto que eu exemplifiquei aqui. Porque é a palavra obrigação e não a palavra empréstimo? Talvez de dar uma conotação de obrigação para se cumprir aquilo a que se propôs a empresa, possivelmente. Porque esta palavra, confesso que não estudei a origem etimológica, digamos, de se usar esta palavra, mas, em termos resumidos, é este o contexto que está por trás das obrigações. E há obrigações também do Estado, ou seja, há obrigações que funcionam da mesma forma, só que em vez de ser uma empresa a pedir esse empréstimo, por exemplo, o Estado de determinado país a pedir esse empréstimo. O mecanismo é semelhante, a entidade que o pede é outra. Portanto, digamos que será uma entidade pública e uma privada a lançar obrigações em determinado período com determinada taxa de cupom. A taxa de cupom, digamos que é a percentagem de retorno que se tem ao investir o capital. Obviamente que há investimentos mínimos, pode ser 100 euros, pode ser 1000, pode ser 500, pode ser 1500, tudo depende, ou seja, é preciso analisar bem a ficha através do banco que vos permita adquirir essa obrigação, para vocês de facto verem se vos compensa essa opção. Por isso, neste vídeo era então só para vos dar aqui a indicação muito resumida sobre o que é as obrigações e que mecanismo, e para tentar desmistificar aqui o conceito daqui da parte de investimento em bolsa. Por isso, por esta semana ficamos então por aqui. Vemo-nos num próximo vídeo. Adeus!